Vamos lá para mais uma aula aqui de familiarização dentro do curso de Tecnologia IO-Link. Hoje eu vou mostrar esse sensor de vazão da Festo, modelo SFA-H200U. 200 porque ele pode trabalhar até 200 litros por minuto. Então eu tô com ele aqui na minha mão, ele é bem compacto, aqui eu tenho entrada e saída de ar. Desse lado a gente tem uma seta que mostra o sentido, então esse aqui é um sensor unidirecional. Tá? Aqui eu tenho um display azul, né, com as informações, ele está mostrando aqui 0 litros por minuto, tem aqui os botões também para poder acessar os menus. Ele tem uma base aqui para fixação em trilho DIN e aqui eu tenho a conexão elétrica, um conector M8. Tá? Então, cara, esse sensor ele é muito legal, a gente vai ver as características dele agora. Esse que está mostrando aqui, ó, ele tem um conector retinho elétrico, então é diferente desse aqui, ele tem um conector redondo. Então vamos lá, vamos mostrar as aplicações. Então isso que eu mostrei para vocês está aqui, né, os botões, o display, a conexão elétrica aqui, a entrada e saída do ar comprimido. Então, qual é a função desse sensor de fluxo? Medir fluxo, mas que tipo de fluxo? Eu posso trabalhar com fluxo volumétrico ou fluxo mássico. Caramba, o que é fluxo mássico? Já vou explicar. Que tipo de fluido, né? Como assim a gente pode dizer, pode passar por esse sensor. Esse sensor ele serve para 3 fluidos. Ou é ar comprimido ou é gás. Gás pode ser argônio ou nitrogênio. Tá? O sentido, como eu já falei antes, é unidirecional, então ele tem só um sentido de passagem do fluxo, né? Então tem marcado nele, então tem aqui uma setinha aqui que mostra o sentido do fluxo. Tá? E o princípio de medição é o princípio térmico. E o método de medição é por transferência térmica. Caramba, mas o que é isso, né? Pô, fluxo mássico. Princípio de medição térmica, transferência térmica, o que é isso? Né? Então, vamos lá. Aqui nas minhas aulas eu procuro sempre explicar o porquê das coisas e eu acredito que o foco não é só o IO-Link, são outras situações aí que a gente precisa entender. Então, vamos lá, gente. Eu vou explicar o princípio de funcionamento dos medidores de fluxo de massa térmica. Então, eu tenho aqui um sensor, né? Esse aqui é um sensor de fluxo. Veja que ele está montado normalmente no meio da tubulação, tá? Então abre-se um orifício e ele é montado ali. No caso do nosso sensor aqui, o orifício está dentro dele. Eu não preciso montar ele numa outra peça, né? E aí, aqui nessa posição aqui, onde o sensor é montado, eu tenho o quê? Eu tenho 2, vamos chamar assim, de eletrodos, tá? Eu tenho 2 eletrodos. Os 2 eletrodos possuem um sensor de temperatura interno, que ele está chamando de RTD, que é um tipo de sensor. E um dos eletrodos ele é aquecido, ó, eu tenho um heater, eu tenho um sistema de aquecimento dele. Então, 2 eletrodos, os 2 têm a possibilidade de medir a temperatura e um eletrodo tem aquecimento. Então vamos lá. O eletrodo que possui o aquecimento, né, ele é chamado de sensor de velocidade. E o outro eletrodo que não possui aquecimento, mas tem o sensor de temperatura, ele é só o eletrodo com o sensor aqui. E aí, qual que é a grande sacada, tá? Ele fica monitorando a diferença de temperatura entre os 2 eletrodos. Então, por que tem esse aquecimento? Porque a intenção é a gente manter um delta de temperatura, e aí o vídeo onde eu peguei essa imagem aqui, eu vou deixar esse vídeo, são 2 vídeos, um deles é onde eu peguei essa imagem aqui, vou deixar o link desses 2 vídeos aqui em anexo na aula. Então, qual que é a ideia? Eles deixam um delta de temperatura entre os 2 eletrodos de 50 graus Celsius. Como que ele faz isso? Aquecendo aqui um dos eletrodos. Tá? E aí, o que vai acontecer? Quando o fluxo de ar, né, ou de nitrogênio ou de argônio passar pelos eletrodos, esse eletrodo que está aquecido, o fluxo de ar vai roubar a energia dele. As partículas vão colidir aqui com o eletrodo e ele vai fazer uma transferência térmica. E aí esse princípio chama-se princípio da dispersão térmica. Então, olha só, a taxa de calor absorvido por um fluido em movimento
em um condutor, no caso o tubo aqui, será sempre proporcional à sua massa em movimento. Então, quanto maior massa em movimento, mais absorção de calor essa massa em movimento, essas partículas fazem do eletrodo. Então, isso é uma coisa super importante. E aí eu tenho uma energia, né, que essas partículas roubam aqui do, entre aspas, roubam, né, aqui do meu eletrodo. E aí, como a intenção é garantir uma diferença de temperatura sempre a mesma, de 50 graus Celsius, o que vai acontecer no eletrodo? Eu vou ter uma energia, então eu vou ter um sistema de controle aqui de temperatura que vai aquecer mais ainda o eletrodo. Então, se eu tenho uma energia saindo para manter uma mesma temperatura aqui de 50 graus, então, se eu tenho uma energia saindo X e eu tenho uma energia entrando X, vai manter-se na mesma temperatura constantemente. Tá? Então, aí, olha só, a quantidade de calor dissipada, né, na fonte de calor aqui no eletrodo quente, através da ação do sistema de controle, é proporcional ao fluxo de massa. Então, o sistema de controle de temperatura, ele sabe quantos watts, né, quanta energia ele está gastando para manter esses 50 graus Celsius. E essa quantidade de energia é proporcional ao fluxo de massa que está passando aqui pelo tubo. Então, fazendo um resumo aqui, ó, eu tenho 2 eletrodos, um deles é aquecido, ambos têm o controle de temperatura, tem a leitura de temperatura, eu tenho um controle de temperatura através do aquecimento de um dos eletrodos. Quando o fluxo passa por aqui, ele rouba energia e aí eu tenho que colocar, para manter a temperatura constante, eu tenho que colocar a mesma energia no eletrodo igual à energia que está saindo. Então, quais são as vantagens desse princípio, né, de leitura, de funcionamento? Qual a vantagem dessa forma de medição? Primeiro, é uma medição direta do fluido, então ela é direta, ela não é indireta. Algumas formas de medição de fluxo são indiretos, né? A pressão e a temperatura podem variar aqui no tubo, porque não tem problema, né? A temperatura, se variar, não tem problema, porque aí o eletrodo que tem o sensor, o eletrodo que não é aquecido, né? Ele é a temperatura de referência do meio. Que mais? Olha só, eu tenho, em virtude de ser uma medição direta e ser bem sensível aqui, eu consigo uma precisão e uma repetibilidade muito boa, né? Então, é na faixa de 1% de fundo de escala. Então, isso é uma precisão assim muito boa para sistemas de medição de fluxo. Eu tenho, pode trabalhar com baixo fluxo também, ele consegue captar, né, os sinais aqui. E uma das maiores vantagens é a não utilização de partes móveis. Tem alguns sensores de fluxo que é com turbina, por exemplo, aquela turbininha vive dando problema e tal, né? Ela pode trancar ou se passar alguma impureza, alguma coisa assim, ela pode danificar também, né? Então, dessa forma, são as vantagens aqui desse princípio. Quem é que elaborou esse princípio, né? Foi o Louis Vessot King, o LV King. Foi um físico canadense que lá em 1914 publicou a sua famosa lei de King, revelando como um fio aquecido imerso em um fluxo de fluido mede a velocidade de massa em um ponto do fluxo. Então, King chamou o seu instrumento de anemômetro de fio quente, né? Olha que bacana. Então, em 1914, ele escreveu essa lei, porém, só na década de 60 que esse princípio de funcionamento, né, desses medidores que tornaram-se industriais, né? Ou seja, surgiu aí um primeiro sensor de fluxo com medição de massa térmica, foi só na década de 60. Tá? Então vamos lá, quais são as características deste sensor aqui, desse sensor de fluxo? Tá? Então o range dele trabalha de 4 a 200 litros por minuto, a pressão de trabalho aí pode ser até uma pressão negativa, né? de menos 0,9 até 10 bar. Vejam, a acuracidade dele de offset é 0,2% de fundo de escala e de ganho é 0,8%. Né? Então, é uma acuracidade, assim, uma precisão muito grande. Temperatura de trabalho aí na faixa de 0 a 50 graus Celsius. Tá? Então, é bem grande o range. A tensão de alimentação é de 22 a 26 VDC. Né? Então, aqui é mais restrito. Né? A tensão nominal é 24 volts. E o meio de operação é ar comprimido, argônio ou nitrogênio. Tá? Que mais? Aqui o display, então, ele é um display, esse display azul, né, bem bonito aqui, né, ele tem aqui
o valor principal, a medida principal aqui, ele tem a unidade aqui nesses outros dígitos menores, né? Aqui ele tem o sinal da saída A, o sinal da saída B, tá? Esse Alt A fica piscante como se fosse um LED, ele fica piscante aqui, ó, então não sei se você vai conseguir ver agora, mas ele pisca ali, porque isso indica que ele está comunicando a IO-Link, tá? E eu posso ter duas formas de medição. Medição de fluxo, ó, é o valor default, ele mostra o fluxo, ou ele mostra o volume ou a massa que está passando. Tá? E quando ele mostra o volume, ele pode mostrar 4 unidades. Então, litros por minuto ou SFT ao cubo. SFT é square feet aqui, é pés cúbicos. Né? Pés cúbicos por minuto, pés cúbicos por hora ou gramas por minuto. Tá? Então, é bem bacana. Ele possui 3 padrões de medição de fluxo volumétrico. Então, ele tem 3 padrões, o DIN 1343, que não influencia a temperatura do ambiente. Tá? E o default é mostrar nessa padronização. Então, aqui a gente tem um fator de correção, tá? De 1 aqui. Ele tem o padrão ISO 2533, que ele considera que o meio esteja a 15 graus Celsius, e ele tem um fator de correção aqui, ó, e tem o ISO 6358, que é a 20 graus Celsius, e também tem um fator de correção. Esse fator de correção também trabalha, além do fator de correção, eu também mudo, o range de medição também muda. Tá? E essa nota aqui diz que a calibração, né, dessa família SFH, ela é feita de acordo com a norma DIN 1343. Então, eles usam essa norma aqui. Tá? Depois eu vou voltar a falar sobre esses 3 tipos, para como é que a gente vai fazer para fazer essas correções aqui na leitura. Tá? Aqui algumas dimensões mecânicas, eu peguei o da família SFH, que é essa aqui. Tá? Então, eu deixei aqui para referência, aí, caso você precise fazer um projeto mecânico, enfim. Né? Então, tem todas essas dimensões. Tá? Aqui também, vejam, ó, ele tem a saída elétrica aqui, se eu usar um cabo Nebu, né, reto ou um cabo Nebu a 90 graus, aí muda aqui. Tá? E aqui as formas de fixação, então, são várias formas, né, através de suporte para trilho DIN, que nem é esse aqui que está usando, eu posso usar com parafuso fixando por baixo, eu posso usar fixando na lateral, usando esse suporte de trilho DIN, só que ele tem os furos aqui na lateral, então eu posso fixar de lado assim, né? Ele tem uns outros pés, ó, diferentes aqui também, tá? E eu posso ter essa forma de fixação para painel também. Então, a parte da medição ficaria, parte do tubo pneumático, né? Ficaria lá para trás e só a parte do display para frente, tá? Bom, a família SFH tem vários ranges, tá, gente? Vários ranges. Então, eu estou utilizando o sensor de maior range aqui, ó, de 4 a 200 litros por minuto, mas existem outros ranges, né? Então, se a gente quer ranges menores aí, sei lá, de laboratório ou coisa do gênero, eu tenho ranges menores, né? Uma pergunta que pode ficar, né? Mas por que ele mede gramas, né? Por que ele mede massa? Por quê? Porque ele é utilizado para nitrogênio e argônio. Tem algumas aplicações industriais que você faz reações químicas, né? E aí você precisa colocar para dentro da reação não litros de nitrogênio, por exemplo. Você precisa colocar gramas de nitrogênio ou gramas de argônio, né? E aí, por isso que ele tem essa forma de medição em gramas também, tá? Então, seria para isso. Digamos que eu queira colocar, sei lá, 20 gramas ali para dentro da minha aplicação. Então, você abre a válvula, mede, quando chegar em 20, desliga a válvula, né? Poderia ser uma aplicação assim, tá? Aqui a ligação elétrica. Então, vejam que ele é um conector M8 de 4 pinos, né? 4 pinos. O pino 1, que é o fio azul, é o 24 volts. O pino 3 é o fio azul, que é 0, beleza. O pino 4 é o sinal IO-Link, ou pode ser a saída digital Alt-A, ou pode ser o volume load, pulse volume load. Então, ele tem um sinalzinho pulsante a cada X litros,
ou a cada X gramas, né? E o pino 2 é a saída B, que é uma saída digital, ou pode ser uma saída analógica, tá? Então, por que isso? Porque esse sensor ele pode ser utilizado como um sensor normal, sem ser na função IO-Link, né? Então, se eu estiver usando ele na função IO-Link, fica disponível, além disso, só a saída B ou como saída analógica, né? Então, a saída A e o pulso aqui não podem ser usados, e aí eles vão ficar só para os dados de processo lá do sensor. Aqui tem um símbolo dele, né? Então, tá? E aqui fala sobre a saída analógica, né? Essa saída analógica ela é configurável, ó. Eu configuro ela de 0 a 10 volts, de 1 a 5 volts ou em corrente, olha legal, de 4 a 20 miliamperes, né? Se eu estiver usando em corrente, eu tenho que ter uma resistência aí de 500 ohms, máxima resistência de 500 ohms. E se for se a saída for em tensão, então a mínima resistência é de 20 kΩ, então. Tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso aqui. Tá? Se eu for ligar essa entrada analógica, esse sinalzinho analógico numa entrada analógica de um CLP, eu tenho que checar se a entrada em tensão lá, qual que é a resistência, né, da entrada em tensão lá do módulo analógico. Ou, se for em corrente, eu tenho que ver a resistência de entrada lá. Possivelmente dê certo, tá? Mas é bom a gente confirmar. Bom, aqui as saídas digitais, Alt A e Alt B. No dado de processo, já adiantando, existem esses sinais Alt A, Alt B e o pulso aqui, tá? Então, o que eu falar para vocês aqui vai valer tanto para se tivesse como utilizando no formato um sensor normal ou usando os dados lá no IO-Link, tá? Então vamos lá, saídas digitais Alt A e Alt B, né? Elas são PNPN ou NPN, isso se eu for usar elas fisicamente, né? E tem a função normally close e normally open. Então isso lá no IO-Link eu configuro, tá? Se eu for usar a saída para acionar alguma carga, então o máximo de corrente é 100 miliamperes, tá? E eu tenho as funções de Window Comparator, Threshold Comparator e Auto Difference Monitoring. Caramba! O Window Comparator e Threshold a gente já viu aqui no curso com outros dispositivos, mas o Auto Difference Monitoring a gente não viu, é novo. Então vamos lá, vamos ver o que é cada um deles. Vamos lá. O comparação por threshold é uma comparação single mode, ou seja, eu tenho lá um valor de set point, né? E aí vai ter uma esterese, essa esterese eu também escolho o valor dela. O valor mínimo da esterese lá é 1 litro, se eu não me engano, depois a gente confirma lá. Tá? Mas eu tenho apenas um ponto que eu ensino. Se eu estou trabalhando no módulo normally open, se o valor de fluxo estiver abaixo desse set point, a saída vai estar desligada, se ele estiver acima, ela vai estar ligada. Então, quando chegar no valor, ele liga, e para desligar é o valor menos a esterese, é um outro ponto. Se eu estiver trabalhando no modo normally closed, né, então ele está sempre em 1, quando chegar no valor de set point, ele vai desligar a saída, e quando ele retornar, quando ele pegar o valor de set point menos a esterese, ele vai ligar a saída, vai retornar no ponto, tá? E aí é o seguinte, detalhe, como é que funciona o set point aqui? Através de 2 pontos, o TP1 e o TP2, o teach point 1 e o teach point 2. Tá? E aí eu ensino 2 pontos, porém o set point vai ser o quê? O TP1 mais TP2 dividido por 2. Então está aqui, ó, TP1 mais TP2 multiplicado por meio é o valor do set point. Tá? Então isso é importante a gente identificar. Eu não vou escolher um valor de set point, eu vou escolher 2 e ele vai pegar esses 2, somar e dividir por 2, na metade do valor. Na função janela, eu continuo tendo os 2 pontos, né? Só que ele não faz média, não faz nada. Eu vou ter, na função normally open, o valor em baixa, quando o fluxo volumétrico ou o fluxo máximo, né? Estiver um valor menor que o set point. Quando ele estiver dentro da janela, ele vai estar em 1, quando sair da janela, vai para 0. E eu tenho a esterese, quando estiver no valor voltando, né? Quando o fluxo for menor que o valor TP2, menos a esterese, aí ele liga, vai estar dentro da janela, né? E para desligar esse sinal, é o set point low, baixo, menos a esterese. Tá? Então, esse gráfico mostra isso. E o normally close é o contrário, né? Está sempre em 1, quando chegar no valor mínimo,
estiver dentro da janela, ele desliga a saída, quando passar da janela, volta a ligar. E para retornar no sentido inverso do fluxo, então para desligar a saída é o valor do set point 2 menos a esterese. Ó. E para voltar a ligar é o set point low, set point 1, aqui o TP1, menos a esterese. Tá? E vamos lá, mas e aí, como é que funciona a outra forma, que é o monitoramento automático de diferenças, o Auto Difference Monitoring? Caramba, olha só. Então aqui a gente olhando isso, o que ele tem? Eu tenho um set point 1, set point 2, tá? E tenho uma referência. Aqui é a mesma coisa. A referência, ela é o set point 1 menos o set point 2 dividido por 2. Tá? Então isso é automático. Ó. Tá? Ó, reference value is determined, ela é determinada. Tá? E aí é o seguinte, além dos dois set points mais o valor de referência, eu tenho um TOBS e um DSP. Aqui está mostrando o que reference é o set point 2 menos o 1 multiplicado por meio. O TOBS é um valor em milissegundos, que vai de 5 a 999 milissegundos, o valor default é 200. Então, o que é isso? Quando o valor do fluxo, né, chegar no valor de referência, ele vai esperar esse tempo ainda para jogar o sinal da saída em 1 aqui. Tá? Para jogar o sinal da saída em 1. Pode ser o Alt A lá e para 1. Tá? E ele vai permanecer enquanto o sinal estiver dentro dessa faixa cuja esterese, né, é o DSP, ó, tá? É o delta SP. Então, esse delta é de 1 a 100 litros por minuto. Então, digamos que aqui a minha referência é 50 litros por minuto. Então, quando ele chegar em 50, conta um tempinho, sei lá, digamos que eu esteja com 200 milissegundos. Passou 200 milissegundos, opa, estou na referência, vai para 1. Beleza. Enquanto ficar aqui dentro desse delta, e aí eu, 50 litros por minuto, e eu botei um delta de 1. Né? Então, enquanto ficar em 50 ali, beleza. Se ele baixar aqui, ó, 50 menos 1, o delta é só um deles aqui. Ó. Então, se eu botei 1 litros por minuto, é um para baixo e um para cima. Então, quando ele baixar de 49, ele vai desligar a saída. Então, é o seguinte, professor, mas para que serve isso? Isso aqui serve para o seguinte, se eu tenho um sistema de controle de fluxo, é como se eu... lembra que eu falei antes de você usar lá X gramas para dentro do processo? Digamos que o cara, quando ele chegar no valor, né, eu tenho que começar a contar um tempo. Tá? E ele tem que ficar naquele fluxo durante X tempo. Né? Ou eu tenho que controlar se tá no fluxo, se tá no valor de controle certo. Eu só vou liberar na máquina uma outra função se o valor chegar naquele fluxo e permanecer lá. Né? Então, esse sinal serviria para isso, para dizer que, opa, estou no valor de controle correto. Tá? E o formato contrário disso também é verdade, ou seja, se ele sair do controle, ele vai para 0, ó, não está no controle. Então, o sistema tem que fazer alguma coisa aí, tem que, né? Então, serve para dizer isso, que está controlando naquele valor de referência que a gente quer. Tá? Então, é para isso que serve essa função. Ainda falando aqui sobre a saída analógica, né? Além de eu escolher qual range que eu quero, se eu quero em tensão, né? Ou se eu quero em corrente, a saída analógica ela pode ser escalável. Isso a gente já viu em alguns outros dispositivos IO-Link. Né? Então, aqui eu tenho o valor do final da escala, o valor final e o valor de início. Né? Então, por exemplo, digamos que eu não quero... Hoje ele estaria, né, digamos assim, se eu habilitasse lá a saída do pino 2 para 0 a 10 volts, ele vai trabalhar isso aqui é 0 a 200 litros. Quando eu tenho 0 litros, eu vou ter 0 volts. Quando eu tenho 200 litros por minuto, eu vou ter os 10 volts. Beleza. Então, mais ou menos isso. Ah, mas eu não quero trabalhar, eu quero até 100 litros só. Então, eu colocaria o valor final aqui, o valor final, 50%. Tá? Então, ele iria 0 litros, 0 volts, 100 litros, 100%. Né? 10 volts. Né? Seria 50% da escala final. Então, esse seria um formato. Só que aí, caramba, a gente olha aqui, eu posso colocar menos 100 aqui, ó, na escala inicial. Ó.
Tá? Então, eu posso trabalhar aqui, ó, menos 100, ó. Caramba, menos 80 aqui na escala final. Cara, mas como assim? Né? Por quê? Porque aqui também eu posso trabalhar dessa forma, né? Digamos que eu esteja trabalhando lá em 4 a 20 mA. Em vez de trabalhar de 4 a 20 subindo, eu vou trabalhar de 20 a 4 descendo. Né? Então, esse é o formato. Ou, se não fosse 4 a 20, poderia ser 0 a 10. Né? Então, eu posso trabalhar invertido. Tá? Digamos que eu coloque, em vez de trabalhar aqui a escala, o default, veja, é 0 e 100. Né? Se eu inverter, botar 100% em cima, menos 100 em cima e 0 embaixo, né? O que vai acontecer? Quando eu tiver com 0 litros por minuto, a saída vai estar em 10 volts. E quando eu tiver lá em 200 litros por minuto, a saída vai estar em... Aliás, desculpa, quando eu estiver lendo 0 litros por minuto, a saída vai estar em 10 volts. E quando eu tenho 200 litros por minuto, a saída vai estar em 0 volt. E se for em corrente, quando eu estiver lendo 0 litros por minuto, a saída vai estar em 20 mA. Quando eu estiver lendo 200 litros por minuto, a saída vai estar em 4 mA. Então, ele inverte isso, dependendo da situação, é importante ter. E última explicação aqui da nossa aula de ambientação é o seguinte, lembra que eu falei que ele tem um sinalzinho de pulso lá, o load pulse? O que acontece, né? Eu coloquei 2 exemplos aqui. Ó. Aqui é quando ele tá trabalhando em litros, no fluxo volumétrico, ou em gramas aqui, quando ele está trabalhando com o fluxo mássico. Né? Então, quando eu estiver trabalhando com o fluxo de massa, a unidade é gramas. Né? Então, olha só, eu vou ter um set point. Então, esse set point, digamos que seja em litros, 2 litros. Então, ele vai acumulando, acumulando, acumulando. Quando chegar em 2 litros, olha o que acontece. Ele zera a contagem e ele dá um pulso no sinal de saída. E esse pulso, eu consigo escolher aqui, ó, a largura de duração. Ó. Então, o default é 100 milissegundos, mas eu posso aumentar ou diminuir de 20 até 995 milissegundos. E ele começa a contar de novo. Contou. Quando chegou em 2 litros, pimba, ele zero. Digamos que fosse 2 litros, o default é 200, né? Tá? É o valor total dele. Em gramas, digamos que eu coloque lá 5 gramas, então ele vai subir. Quando chegar em 5 gramas, ele dá um pulso. Né? E quando chegar em 5 gramas, ele dá um pulso. E ele tem as duas possibilidades, trabalhar com normally open ou normally close. O pulso pode ser negativo. Ó. Então, ele está em 1, quando chegar no valor lá, em litros ou em gramas, ele dá um pulso negativo. Então, eu posso usar isso dentro do I/O Link, né, porque ele é um sinal digital lá no meu dado de processo, ou eu posso jogar isso se eu não estou usando o I/O Link, né, porque ele está lá no pino 4, né? Então, eu posso estar jogando esse sinal para fora do sensor para ser ligado num contador aí. Então, essa é a função desse pulso aí, então. Então, chegamos ao final dessa aula de ambientação. Agora eu vou preparar a aula de aplicação. Eu aguardo você. Então, na próxima aula, na aula de aplicação, eu vou usar esse sensor de fluxo para monitorar o gasto de ar comprimido das nossas estações de trabalho aí. Então, valeu, um forte abraço. Até a próxima aula.